Vamos pedir a proteção de Deus, hoje que a igreja celebra o Sagrado Coração de Jesus, que Ele nos proteja, nos abençoe, e que o Senhor Deus, aquele que nos acompanha, que rege todos os nossos dias, que age nesta sessão, faça que cada membro e cada participante desta Câmara seja um mensageiro de justiça. Amém. Tome conta das nossas palavras, que derrame nelas a sabedoria e que digamos somente aquilo que provém de vós. Confiamos em vosso poder e a vossa providência. Que todos os que participam desta sessão, as primeiras câmaras reunidas, sejam por vós abençoados, assim seja. Amém. 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 Bom, vamos aqui para a nossa pauta. Nós temos dois processos. O primeiro é da relatoria, que eu vou conceder à desembargadora Maria da Graça, a relatoria do segundo processo, que é um cumprimento de sentença em mandado de segurança. O requerente é Armando de Souza Marques Júnior, doutor Ronald Luiz Tavares Ribeiro, entre outros, são os advogados. O requerido é o Estado do Maranhão, tendo como procurador o doutor Adriano Cavalcante. Liga conta para aqui presente para fazer a sustentação oral. A pauta. E a desembargadora Graça é a relatora. A procuradoria é pela... Não se manifestou no feito, mas devolveu os autos a fim de que tenham o seu regular processamento. Esse é o despacho da doutora Sandra Elouf. Então, com a palavra, a senhora desembargadora Graça, alertando, desembargadora, que o advogado, doutor Joaquim Adriano, pediu para fazer a sustentação oral. E ele se encontra aqui no plenário. Pois não. Relatório. Trata-se de cumprimento de sentença ou acórdão proposto por Armando de Souza Marques Júnior, onde pede o efetivo cumprimento do acordo proferido no mandado de segurança individual número 0003197/90/2012, para que sejam reconhecida a quantia líquida de R$ 2.412.633,11, bem como a implantação de diferença salarial especificada na petição ID 14116674. Relata que é credor da importância acima descrita, tendo em vista o acordo proferido no bojo do mandado de segurança, assim reconheceu, abro aspas. Diante da exposição, voto de acordo com o parecer do Ministério Público pela concessão da segurança para determinar a implantação de gratificação de natureza técnica de que trata o artigo 87 da Lei 6.107 de 94, devendo retroagir a data do ajuizamento da presente ação mandamental, folha 106. Fecho aspas. Alega que o acordo transitou livremente em julgado em 10 de abril de 2013, conforme certificado de as folhas 109, que foi iniciado o cumprimento da sentença. Foram postos embargos de execução, folhas 13 a 12, processo em apenso. Os referidos embargos foram acolhidos parcialmente, mas tão somente para corrigir o índice de atualização monetária, passando a utilizar o determinado no artigo 1º F da Lei 9.494/97, folhas 84, volume 2, com interposto recurso especial que foi negado provimento pelo STJ. Iniciando o sentença, resta a implantação de gratificação de natureza técnica que trata o artigo 87 da Lei 6.104/94 aos vencimentos do impetente, hora exequente. Por certo que restou igualmente estabelecida a condenação ao pagamento do retroativo à data do ajuizamento da ação mandamental, devidamente atualizado pelo índice monetário constante do artigo 1º F da Lei 9.494/97. Alega que o valor do pagamento retroativo deve considerar o vencimento base do exequente, planilha atualizada e anexo com o histórico dos vencimentos, bem como a gratificação de 160% sobre os aludidos valores entre maio de 2012 e novembro de 2021. É o relatório, desembargadora? Já não terminou, é o relatório. Desculpa. Alega que, aplicando o juros de 1% ao mês e correção monetária pelo índice constante no artigo 1F da referida lei,
contados a partir da data do juizamento da ação, 22 de maio de 2012, até o mês de novembro de 2020, como determinado por esta Câmara. O valor total atualizado a ser pago pelo executado a título de retroativo resulta na quantia de R$ 2.433.011, conforme devidamente disseminado no anexo 2 da petição de folha 248 a 278, constante no ID número 12648586 e no ID número 12648587, excluindo-se as atualizações referentes aos meses de dezembro de 2020 e novembro de 2021. Ao final, pede o efetivo cumprimento do acordo com a implantação da referida diferença salarial no montante de R$ 2.433.011. Anexou documentos. Em despacho de ID 189513116, foi determinada a intimação do Procurador-Geral do Estado, por meio de seu Procurador-Geral, para cumprir a obrigação ou no prazo de 30 dias impugnar a execução conforme os termos do artigo 535 do Código de Processo Civil. O Estado do Maranhão apresentou impugnação ao cumprimento da sentença no ID 196655795, alegando a necessidade de resguardar o preceito da irredutibilidade nominal remuneratória importa tão somente da incorporação da verba pessoal nominalmente identificada, VPNI, expressa em valor não percentual, correspondente ao valor eventualmente não incorporado quando da alteração no regime jurídico, a fim de se garantir a soma total recebida antes da alteração realizada no regime jurídico, a qual será paulatinamente absorvida pelos reajustes posteriores concedidos. Alega que a sentença que concede determinada verba não imuniza o servidor público de modificação do seu regime jurídico, sendo passivo que admite direito adquirido, regime jurídico remuneratório, seja atinente a uma verba ou componente específico, seja atinente à formação geral de cálculos de remuneração, não se admitindo também a mescla de regime jurídico ou a junção de vantagem de dois regimes jurídicos, conforme o entendimento do STF. Informa que, em data superveniente ao trânsito em julgado do título executivo, a referida verba foi expressamente extinta por alteração legislativa superveniente do regime jurídico da carreira do demandante, através da Lei 10.266 de 2015. Assim que não há que se falar em violação à coisa julgada, visto que se trata de limite temporal, íncito à sua eficácia, a qual pode, inclusive, ser reconhecida independente de pronunciamento judicial. Aduz que há necessidade de se resguardar o preceito da irredutibilidade remuneratória importa não somente na incorporação da verba pessoal nominalmente identificada, VPNI, expressa em valor, não em percentual correspondente ao valor eventualmente incorporado, quando da alteração do regime jurídico, a fim de se garantir a soma total recebida antes da alteração realizada no regime jurídico, a qual será paulatinamente absorvida pelos reajustes posteriores concedidos, conforme também já assentou a jurisprudência do STF. Diz que o exequente, no que toca à obrigação de fazer a implantação, atualmente demandante faz jus à implantação do VPNI de R$ 2.466,26. Relata ainda a ocorrência de excesso de execução, já que juros de mora e correção monetária deveriam ser calculados nos termos do artigo 1º F da Lei 9.494/97, conforme decisão transitada em julgado no ID 1264940, página 33. Após mensurar essa divergência citada no item anterior deste laudo, conclui-se que o Estado do Maranhão deve ao demandante do processo em epígrafe o valor de R$ 659.567,87, conforme laudo em anexo. Pede o acolhimento da impugnação em apreço. Em despacho ID 1978866, foi determinada a intimação do impugnado para apresentar contra-razões. Contra-razões ID 204777867, requerendo a manutenção dos cálculos apresentados. A Procuradoria-Geral de Justiça não demonstrou interesse no feito. É o relatório. Senhor advogado, declinando o nome de Vossa Senhoria, a parte que está a defender e a OAB. Joaquim Adler, OAB-MA 10004, representando Armando de Souza Marques Júnior.
Estou com a palavra, presidente. Senhor presidente, senhores desembargadores, senhora procuradora de Justiça, há uma questão de ordem nos presentes autos a ser devidamente esclarecida. O que o impetrante pleiteou e, inclusive, logrou êxito em alcançar, já com acórdão transitado em julgado, é uma GNT, ou seja, uma gratificação de natureza técnica no percentual de 160% sobre seus respectivos subsídios. Conforme consta nos próprios autos, o referido mandado de segurança, já com a segurança concedida por este órgão, transitou em julgado em 17 de junho de 2013. E na data de 13 de novembro de 2013, o Estado do Maranhão opôs embargos à execução do acórdão, ou seja, o Estado do Maranhão, já após o trânsito em julgado do acórdão que concedeu a segurança, teve a oportunidade de questionar a execução ainda sob a égide do antigo Código de Processo Civil, ou seja, houve a apresentação de embargos à execução, e estes embargos à execução, senhora relatora, foram rejeitados por este órgão do Tribunal de Justiça do Maranhão. Uma vez rejeitados os embargos à execução, houve a interposição do recurso especial que, conforme o relatório de Vossa Excelência, teve o provimento negado. A partir daí, os autos desceram para o regular prosseguimento do feito. E na data de 25 de maio de 2021, e é bom que se memorize esta data, 25 de maio de 2021, ou seja, há mais de 2 anos, porque hoje é dia 16 de junho de 2023. Ou seja, ainda em maio de 2021, já após o trânsito em julgado dos embargos à execução, o Estado do Maranhão, após instado a se manifestar, se manifestou questionando apenas o índice a ser aplicado na correção monetária nos presentes autos, ou seja, artigo 1º, a linha F da Lei 94/97. Ou seja, naquele momento, em 25 de maio de 2021, o Estado do Maranhão, senhora relatora, já tinha embargado a execução. Esta execução já estava transitada em julgado. E a suposta lei, que de fato existe, a lei número 10.266 de 2015, senhora desembargadora relatora, já existia em 2021. Entretanto, em nenhum momento, na petição apresentada na data de 25 de maio de 2021, ou seja, 6 anos após o advento da lei, o Estado do Maranhão alegou que a GNT, ou seja, a gratificação de natureza técnica pleiteada pelo impetrante, estava extinta. Simplesmente questionou o índice a ser aplicado, artigo 1º, a linha F, da Lei 94/94. Em outras palavras, passados mais de 6 anos após o advento da lei que, em tese, teria extinto a gratificação de natureza técnica pleiteada pelo impetrante, o Estado do Maranhão não apresentou uma linha sequer questionando a inviabilidade de cumprir o comando do acórdão. Passou-se o tempo, na data de 29 de julho de 2022, Vossa Excelência proferiu um despacho com fundamento no artigo 535 do Código de Processo Civil novo,
já sob a égide do atual Código de Processo Civil, intimando a Procuradoria-Geral do Estado para cumprir a obrigação. Qual a obrigação? A obrigação de implantar a GNT do impetrante, bem como a obrigação de pagar o retroativo referente ao trânsito em julgado do acórdão. E aí, o Estado do Maranhão se manifestou nos autos, rediscutindo toda a matéria já transitada em julgado, ou seja, houve um mandado de segurança, cuja segurança foi concedida integralmente ao impetrante, houve um embargo à execução sob a égide do antigo Código de Processo Civil, que reformou o acórdão apenas no sentido da aplicação do índice do artigo 1º, a linha F, da Lei 94/94, e depois de transitado em julgado o acórdão que apreciou os embargos à execução, o Estado do Maranhão, de forma intempestiva e claramente protelatória, apresentou a impugnação ao cumprimento do acórdão, que é o assunto sobre o qual nós estamos tratando neste momento. Então, senhora relatora, o que cabe à defesa do autor asseverar neste momento é que, na verdade, nós nem deveríamos estar discutindo essa impugnação. Ela é totalmente intempestiva e incabível. Ou seja, o Estado do Maranhão já tinha conhecimento da lei em 2015. Em 2021, teve a oportunidade de se manifestar nos presentes autos e não trouxe qualquer fato novo. E agora, em 2022, vem reimpugnar um acórdão já transitado em julgado. Portanto, o surgimento da Lei 10.266/2015 não desconstitui o direito do impetrante ao implemento da sua GNT. Mesmo porque, ainda que a referida gratificação tenha sido extinta, cabe ao Estado do Maranhão implantá-la no contra-cheque do impetrante, retroagindo à data do ajuizamento do right, do mandado de segurança, e, uma vez extinta com o advento da Lei 10.266/2015, incorporar o valor nominal da GNT ao contra-cheque do impetrante sem desconto de qualquer natureza, porque pensar de outra forma seria relativizar o preceito do artigo 5º, inciso 36 da Constituição, para reabrir prazos ao Estado do Maranhão estar rediscutindo um assunto que já foi exaustivamente apreciado e julgado por este órgão do Tribunal de Justiça do Maranhão. Sendo assim, senhora relatora, senhores desembargadores, sobretudo considerando o parecer do Ministério Público, que na verdade não disse exatamente não tem interesse no feito. O que o Ministério Público afirmou por escrito, por meio do parecer? Que, na verdade, não havia mais o que discutir aqui nos presentes autos. A matéria já está devidamente apreciada, devidamente julgada, o direito líquido e certo do impetrante foi conhecido por este órgão. Então, o que a Procuradoria de Justiça fez por escrito? Se manifestou no sentido de que não há o que discutir. Ou seja, na verdade, o Estado do Maranhão, por meio de uma chincana jurídica, reimpugnou algo que já estava impugnado e cuja impugnação já havia sido rejeitada por este órgão. Ante o exposto, o impetrante reitera o seu pedido de regular prosseguimento do feito para que o Estado do Maranhão seja instado a implantar de imediato, no contra-cheque do impetrante, a GNT prevista no artigo 87 da Lei 6.107/94, bem como a pagar os correspondentes retroativos. E pugna ainda que Vossa Excelência, bem como os demais desembargadores que compõem este órgão, julgue improcedentes todos os pedidos e fundamentos intempestivos apresentados pelo Estado do Maranhão por meio desta reimpugnação. Era o que o autor tinha a dizer, senhor presidente.
Desembargadora Maria da Graça, com a palavra. Presidente, eu vou ler a emenda. Quem tiver dúvida, pede vista. Presidente, desembargador Jorge Rachid, excelentíssima desembargadora, Pois não. Relatora, o Ministério Público só queria 2 minutos, por favor. À vontade. Doutora Mariléia, queira desculpar, realmente eu cometi esse erro. Me perdoe. Uma palavra, Vossa Excelência. Certo, desembargador. Realmente, com toda procedência, existem as palavras do nobre advogado que ocupa a tribuna nesse momento. Eu fui mandar buscar o parecer, realmente é de doutora Sandra Elof. E ela, como eu, dá parecer em todos os processos que vem do tribunal para cá. Realmente, Excelência, retornou os autos ao TJ Maranhão e, ouvido o exequente, foi pedido o prosseguimento do cumprimento do acordo. O Estado do Maranhão, intimado para cumprir a obrigação, peticionou requerendo o reconhecimento do excesso de execução. Pedido já analisado e negado, tanto pelo Tribunal de Justiça, no julgamento dos embargos, quanto pelo STJ, no julgamento do recurso especial, insistindo na reapreciação da matéria já superada, ante o seu trânsito em julgado. Aqui foi um problema só de escrita, que a colega colocou desnecessária manifestação, porque já, portanto, eu me manifesto pelo cumprimento do parecer e pelo prosseguimento do julgamento no voto da relatora, como voto. Signo a presença do desembargador Raimundo Barros, ainda não havia feito, e passo a palavra à desembargadora Graça. Presidente, eu só vou ler a emenda, porque de repente eu fiquei uma disritmia aqui. E eu vou ler a emenda, por isso que eu disse, quem quiser tiver dúvida, peça vista. Processo civil, cumprimento de sentença, implantação de gratificação técnica, revogação por lei estadual, limitação temporal que se impõe, substituição por verba pessoal nominalmente identificada, VPNI, possibilidade, júris e correção, rediscussão, impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhido, sem interesse ministerial. No caso, o Estado do Maranhão impugnou a execução informando que ocorreu limitação temporal da cobrança em relação da extinção da gratificação técnica por meio de lei estadual número 10266/2015, sendo que merece razão o impugnante, pois, conforme entendimento do STF, deve cessar o pagamento de verba, não constituindo violação à sentença judicial transitada em julgado. Em substituição à verba extinta, o cálculo deve aplicar a VPNI correspondente. Júris e correção já decididos anteriormente. A impugnação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhidos, sem interesse ministerial, a fim de que seja imposta a limitação temporal da lei estadual 10.266 e que se aplique a VPNI na forma disponibilizada pelo Estado do Maranhão. É o voto. Os demais colegas concordam com o voto da desembargadora relatora? Ou algum colega quer fazer alguma colocação? Presidente. Não, presidente. Eu acompanho, viu, integralmente o voto da desembargadora Graça. Bom dia a todos. É que eu cheguei um pouquinho atrasado. Bom dia, desembargador Raimundo. O Tairone queria falar alguma coisa? Primeiro, cumprimentar o desembargador Castro, que eu não tinha visto na tela agora no começo, meu abraço. Cumprimentar meu amigo e irmão desembargador Raimundo também, que eu não tinha cumprimentado. Presidente, eu realmente, com essas colocações do ilustre advogado da procuradora, eu fiquei um pouco aqui em dúvida. Eu vou pedir, venha a eminente relatora para mim dar mais uma olhada realmente para ir manifestar com mais segurança, realmente, porque, de fato, como foi ventilado aí, já tinha uma decisão transitada em julgado, né? Uma nova impugnação.
eu fiquei aqui um pouco sem saber como me situar bem. Eu queria pedir vênia para pedir vista, realmente, para me dar uma... Então, o processo fica sobrestado em virtude do pedido de vista do desembargador Tairone. Os demais colegas aguardam... Presidente, eu só não vi a última parte do dispositivo da desembargadora Graça. Ela poderia só repetir o finalzinho lá? Desembargadora Graça. Indignação ao cumprimento de sentença parcialmente acolhidos, sem interesse ministerial, a fim de que seja imposta a limitação temporal da Lei Estadual 3.266/2015 e que se aplique a VPNI na forma disponibilizada pelo Estado do Maranhão. Ok, entendi. Então, na hora de votar, presidente, eu me manifesto. Chegou a minha vez. Concorda? Acompanha a relatora. Eu só acompanho, mas só quero fazer uma colocação. Essa lei de 2015, ela alterou a carreira de servidor do Poder Executivo e absorveu todas as vantagens. E aí, como o servidor ele não tem direito ao regime jurídico, a gente vai perceber que, nesse caso, a coisa julgada está sujeita ao princípio da rebsit stantibus. Por quê? Porque houve uma situação superveniente que foi a lei de 2015, absorvendo todas as vantagens que anteriormente estavam sendo recebidas. E, no caso, cabe perfeitamente a impugnação com a procedência da impugnação feita pelo Estado. Então, veja, nos embargos que foram colocados na defesa, não foi apreciada essa lei. E, nesse sentido, nada impede que agora os termos da lei de 2015 sejam aplicados ao caso. Portanto, o raciocínio colocado pela desembargadora Graça está muito focado dentro desse aspecto, razão pela qual eu acompanho a relatora, presidente, ao voto. Obrigado. Que os votos individualmente. Desembargador Guerreiro, que se encontra aqui ao meu lado. Eu acompanho a relatora. Com a relatora, desembargadora Graça, a relatora. Desembargador Kleber. Acompanho as inteiras a desembargadora Maria da Cidade. Desembargador Barros, aguarda o pedido ou acompanha? Não, presidente, apesar do pedido do meu amigo Tairone, eu voto e depois eu entendi. É porque o desembargador Castro foi feliz aí também na intervenção, é porque, na verdade, haviam várias vantagens e essa legislação ela reuniu todas. Entendeu? Então, Vossa Excelência acompanha. No momento eu acompanho. Se houver razões para reexaminar, eu faço isso na oportunidade. O Castro já votou, acompanhando. O desembargador Tairone pediu vista. Falta o meu querido amigo de Anajatuba, desembargador Josemar. Também, presidente, no momento eu acompanho a relatora. Caso o desembargador Tairone traga algum outro fundamento que tenha apoio jurídico, eu poderei modificar o meu voto, mas no momento eu acompanho a relatora. Muito bem. Então, por maio, ainda não posso anunciar, fica sobrestado o julgamento do processo em virtude do pedido de vista do colega Tairone. Vamos para o próximo processo da pauta, que é da minha relatoria. É um embargo de declaração em agravo interno na ação rescisória, ASPEN ou ASPEN, Associação dos Procuradores, doutor Estênio é um dos advogados, primeiro embargado, Sindicato de Trabalhadores no Serviço do Estado, o advogado Edson Castelo Branco do Ministro, o segundo embargado, Associação dos Delegados da Polícia do Estado do Maranhão, doutor Pedro Alibe, um dos advogados, o litisconsorte é o Estado, representado pelo doutor Rodrigo Maia, o procurador aqui deve ser da Assembleia, doutor Tarcísio Almeida Araújo, e o relator sou eu. Não tem parecer por se tratar de um recurso acessório. Isso. Cuida-se de embargo de declaração oposta por ASPEN ao acordo de número 1869-288, que não conheceu o desembargo de declaração oposta pelo embargante, em razão de sua ilegitimidade
por não ter figurado na demanda de origem. A embargante alegou a existência de omissões no julgado em relação ao artigo 18, parágrafo único do CPC e do 51º da Constituição Federal, os quais garantiriam a sua legitimidade para atuar no feito na condição de substituída pelo SINTECEP e por ser representante de categorias na ação coletiva originária. Sustentou ainda omissão em relação ao tema de repercussão geral, de número 82, pugnou, assim, pelo acolhimento dos embargos com efeito modificativo, pois entende ter legitimidade para o feito. Ausente as contrarrazões dos demandados, em se tratando de embargo de declaração, não comporta, apesar de presente a senhora advogada, não comporta sustentação, passo ao voto. Os embargos de declaração têm por escopo sanar eventual obscuridade, contradição ou omissão verificada em manifestação exarada pelo juízo, nos termos do artigo 1022 do novo Código de Processo Civil. Nesse sentido, são os ensinamentos de Luiz Guilherme Marinoni, Sérgio Cruz e Daniel. Bom, são esses juristas que todos nós já conhecemos, e eu juntei. Os embargos de declaração visam aperfeiçoar as decisões judiciais, propiciando uma tutela jurisdicional clara e completa. Os embargos declaratórios não têm por finalidade revisar ou anular as decisões judiciais. Isso é entendimento do STJ, entendimento do Supremo, inclusive, eu junto vários a respeito do assunto. Ademais, é pacífico na jurisprudência desta Corte e do Superior Tribunal que o juiz ou o tribunal não estão obrigados a enfrentar todos os dispositivos legais invocados, mas sim a solver controvérsia posta em exame. Nesse sentido, é o que o artigo 489, parágrafo 1º, edição do novo Código de Processo Civil, obriga o juiz a enfrentar apenas os argumentos vertidos pelas partes no bojo do processo, capazes de, em tese, infirmar a conclusão exarada no deciso. De acordo com o novo Código de Processo, a simples oposição dos embargos de declaração já é o suficiente para pré-questionar a matéria, abro aspas, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o Tribunal Superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade. É o artigo 1025 do Código de Processo Civil, o novo. Nesse caso, ou melhor, no caso em tela, conforme relatado, busca a embargante o acolhimento dos declaratórios para que seja reconhecida sua legitimidade, a fim de que sejam conhecidos seus embargos. Sem razão, entretanto, a embargante. Como já destacado acima, os embargos de declaração, a teor do artigo 1022 do Código de Processo Civil, não são meio próprio para o reexame da causa. Deve limitar-se ao esclarecimento de obscuridade, contradição, omissão ou a existência de erro material no julgado. O julgado embargado, adotando tese oposta à embargante, decidiu por sua ilegitimidade, reiterando tese já acolhida por esse órgão colegiado, em demanda semelhante, evidenciando a inexistência de omissão. Ressalte-se que somente nas razões do presente recurso suscitou a aplicação do tema 82, de repercussão geral, inovando, pois, em sede recursal, o que não é viável na presente via. Pretende o embargante, portanto, revisar o julgado que lhe foi desfavorável, a fim de que as questões suscitadas sejam solucionáveis de acordo com as teses que julga corretas, o que deve ser buscado na via recursal própria. Tal pretensão, contudo, não se coaduna com a finalidade dos embargos de declaração, que vincula a existência dos vícios previstos no artigo 1022 do Código de Processo Civil. Trago o julgamento a respeito do assunto da relatoria do ministro Ribeiro Dantas, que Vossas Excelências têm conhecimento. Assim, ausentes os requisitos autorizadores do artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015, voto pela rejeição dos presentes embargos.
É como eu voto. Eu estou de acordo, senhor presidente. Colega Guerreiro. De acordo, presidente. Desembargador Acácio, desembargador Kleber. De acordo. De acordo. Desembargador Barros. Acompanho também, presidente. Desembargador Castro. Presidente, ainda faço aqui uma breve solicitação a Vossa Excelência. Esse nosso órgão aqui, que é importantíssimo, né? Está se reunindo hoje para o julgamento de 2 processos, um embargo e um outro processo. Acho que nós deveríamos deixar que essa pauta ficasse um pouco mais, digamos assim, mais densa, para nós nos reunirmos, né? Porque somos muitos colegas e, com certeza, todos nós atarefados, então, nossa secretária deveria, com o comando de Vossa Excelência, se me permitir a sugestão, acumular mais processos para nós julgarmos. O problema é que as partes ficam na expectativa da próxima pauta, quer dizer, a gente não pode... Mas eu vou levar em consideração a colocação de Vossa Excelência e pedir também, aproveito o momento, para que os colegas que têm ainda processos para julgar, que mande com antecedência para que se tenha essa pauta mais densa. Eu concordo com Vossa Excelência. Muito obrigado. Desembargador Castro. Esse processo estava na virtual, eu já havia votado, acompanhando Vossa Excelência. Então, vai valer agora o voto, né, que é presencial, por vídeo. Eu acompanho Vossa Excelência. Ratifico, inclusive... Desembargador Tairone. Acompanhe, presidente. Acompanhe, Vossa Excelência. Desembargador Josemar. Também de acordo, presidente. Então, por unanimidade de voto, foi rejeitado os embargos opostos. Colegas, não havendo mais processo para julgar, eu, antes de declarar encerrada a sessão, desejo a todos um bom final de semana. Que nós reflitamos sobre as palavras que o nosso diácono trouxe à luz hoje na sessão e que nós continuemos juntos e de maneira pacífica. Eu adoro presidir essa Câmara, porque os colegas, realmente, a gente tem esse momento bem agradável, não só de revê-los, como também de maneira pacífica, educada, com que cada colega respeita o voto de outro. Então, me sinto gratificado. Obviamente, eu estendo também essas considerações e elogios à senhora procuradora, a doutora Marileia, conosco. Agradeço à secretaria, a doutora Jeane, que está ali presente. Ao pessoal. Obrigado, presidente. Um bom dia. Bom dia a todos. Obrigada. Bom dia a todos vocês. Bom dia.